E aí, Henrique? E aí, Fabiano? Tranquilo? Boa tarde aí Tranquilo. para você. Boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando já, né? Nossa conversa. Todos do perfil da Flona Cabedelo e do nosso projeto também. Estão aí ligados. Especialmente a equipe do projeto também que está toda. Isso aí, estou te ouvindo bem, está tudo certinho aqui com o nosso equipamento. Você também está me ouvindo bem? Estou sim, tranquilo. Tá, né? Certinho. Ótimo. Tá ouvindo bem, né? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí, todo mundo que está logado no perfil da Flona Cabedelo e do projeto de extensão também da UFPB. Eu acho que era importante, Henrique, para a gente situar também o pessoal que está chegando aí na sala, o pessoal está chegando aí aos pouquinhos, tem 9 pessoas, situar o pessoal sobre esse projeto de extensão, não é? Eu acho que é importante, já que a gente está usando o canal oficial da Flona, você falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto de extensão, como surgiu essa ideia, né? E a gente ponderar um pouco também sobre a importância desse projeto para a gestão da Flona. Fique à vontade. Perfeito. Então, esse projeto ele nasceu ali mais ou menos no início do ano, né, em fevereiro. Foi uma ideia que eu tive juntamente com um colega, né, que é o professor Joel Santos, que é lá da UFPB de Rio Tinto, do campus Litoral Norte. E nós tivemos essa ideia, né, de trabalhar com a Flona na perspectiva dos serviços ecossistêmicos e dos conflitos, né? Então, o título do projeto é um projeto de extensão, está vinculado, foi aprovado no edital Probex 2020, né, da UFPB, e teve início oficialmente aí em meados de abril, final de abril, e vai até dezembro. O título dele é A Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo e os Serviços Ecossistêmicos, Práticas Sustentáveis e a Gestão de Conflitos Socioambientais no seu entorno. Então, essa foi a ideia inicial, mas aí vale destacar, né, que eu entrei em contato com você, por sinal, né, para a gente exatamente estabelecer a parceria e trocar figurinhas, né, a respeito dessa nossa ideia, e foi muito bem recebida pela FONA, a nossa proposta, a nossa ideia, e, consequentemente, né, submetemos, o projeto foi aprovado, e já temos aí esses cerca de 3 meses, quase 3 meses já sendo desenvolvido, né? Apesar das dificuldades e algumas readaptações, né, da quarentena, por conta da quarentena, mas a gente está caminhando, conseguindo caminhar né, readequamos alguns objetivos também para atender essa situação atual. E contamos aí com o apoio não, né, a parceria oficial do ICMBio, especialmente aí da Flona da Restinga de Cabedelo. Né? Uma satisfação muito grande em poder estar, já tive a oportunidade de ir à Flona, né, e levar, por exemplo, alunos de especialização, junto lá com o Fabiano, com você, mas agora é um momento diferente, né, de projeto, que a gente pode aí unir forças para contribuir, esperamos poder ajudar a contribuir na gestão aí, junto com vocês, na gestão da Flona, Cabedelo, né? Esse projeto é interessante porque é um momento de nos ajudar em um contexto que o ICMBio tem algumas dificuldades, né, em função de pessoal, em função de recursos, né? E esse tipo de projeto, né, de extensão da UFPB, ele vem nos ajudar a acessar um campo mais amplo, né? Principalmente olhar mais para o entorno, né, para o lado de fora da nossa cerca, da gestão do território da unidade de conservação, né? Então, quando você nos procurou com essa proposta de o que poderia ser feito em termos de educação ambiental, né, na Flona, né, o que a gente colocou foi exatamente esse olhar, né, de pensar mais além do que o interior da unidade de conservação e tentar dialogar de uma forma mais objetiva, né, e de longo prazo também com essas comunidades do entorno da Flona, né. Eu acho muito importante e mesmo, né, não é a questão apenas de a gente achar que é importante, né, isso é uma diretriz legal, né, se a gente olha
a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC, a lei 9985 do ano 2000, ela é clara, né, logo no começo da lei, em que diz quais são os objetivos, né, os fundamentos dessa lei do Sistema de Unidade de Conservação, e um deles é a educação ambiental, né, a educação ambiental participativa, né, que permita o contato da sociedade com esses bens naturais, com os bens culturais, né, e o reconhecimento da importância dos serviços ecossistêmicos, né, e do papel que a biodiversidade, que a natureza tem como um sustentáculo de toda a vida do planeta, inclusive das atividades econômicas também, né. E outra coisa importante, um outro pilar do SNUC, também básico, né, que é uma diretriz, é que a gestão das unidades de conservação ela precisa se dar de forma participativa com a sociedade, né. Tudo bem que as unidades de conservação elas são uma competência legal, uma atribuição dos órgãos ambientais, né? Por exemplo, no caso das UCs federais, o órgão responsável é o ICMBio, mas no âmbito estadual é o órgão estadual de meio ambiente, as OEMAs, aqui no caso da Paraíba, a SUBEMA, né? E no caso do município, quando as unidades são criadas por municípios, cabe aos municípios fazer essa gestão. Mas é fundamental, e o SNUC coloca esse desafio para a gente, de que as unidades de conservação, elas não devem ficar restritas ao trabalho do órgão público gestor, né? Trazer outras instâncias da sociedade, as ONGs, as associações representativas de comunidades, de bairro, grupos que militam por qualquer vertente da área ambiental ou socioambiental, dialogar com empresas, dialogar com outros atores públicos, isso é fundamental para que a gente consiga fazer a gestão do MAUCE, porque a unidade de conservação ela é um território muito amplo, muito complexo, e que todos os problemas que existem no mundo real vão existir na unidade de conservação. A necessidade de pensar o manejo sustentável, a necessidade de regular e fazer um acesso consciente, um uso menos impactante possível, né, dessas áreas, e até continuar esse processo de levar até o homem comum o reconhecimento dessa importância dos espaços protegidos, né, e que os espaços protegidos não são apenas territórios que estão imobilizando recursos naturais e, por isso, impedindo o desenvolvimento econômico, impedindo o progresso, né. O que a gente precisa é um trabalho permanente, é dialogar com a sociedade para que ela entenda que as unidades, elas têm sim um papel, inclusive do ponto de vista econômico, né? Não para sustentar as atividades convencionais, que já existem, que dependem de água, que dependem de um clima regulado, previsível, né? Mas também para gerar outros tipos de negócios, outros tipos de serviços, né? Então, esse diálogo, através da educação ambiental, através de projetos de extensão, através dos instrumentos de gestão participativa, né, eles são fundamentais, né? Então, eu acho que o projeto de extensão que vocês propuseram, né, você, Henrique, junto com o professor Joel, que eu vi que está assistindo a live também, ele é muito bem recebido porque ele nos ajuda a continuar nesse processo, né? Porque hoje nós temos um programa de educação ambiental funcionando na Flona, né, estruturado, funcionando, regular, mas a gente não tem pernas suficientes para estender esse diálogo para além das fronteiras da unidade, né? Então, toda a unidade tem esse desafio de pensar a conservação dos seus limites, a gestão dos seus limites, né, gerenciar o uso, o acesso aos seus limites, mas também pensar o mundo lá fora, né? Como esse mundo lá fora interage com as unidades e também impactar de forma positiva esse mundo lá fora, né? Então, acho isso muito importante. Mas estou à disposição também para você me provocar aí para a gente continuar a conversa. Não, perfeito. Só para complementar o que você está comentando, né? O que atraiu também a gente a procurar a Flona, né, para desenvolver na Flona esse projeto, é também uma característica que a Flona tem, né, em relação a outras unidades, que
talvez alguns que estejam acompanhando aqui a live não tenham assim, essa noção, mas que é uma unidade de conservação localizada numa área urbana, né? Ou seja, tem esse diferencial também em relação às pressões, enfim, os desafios quanto à gestão, né, em conciliar os diferentes interesses dos atores sociais que ali se encontram, né? Então isso também foi um ponto fundamental. E do ponto de vista, como você falou, a contribuição de vários, né, atores para a gestão da FLONA, as universidades, né? Eu acho que o papel da universidade pública, principalmente, né, num tempo que precisa se reafirmar cada vez mais com as suas contribuições à sociedade, por meio de um projeto de extensão a gente consegue essa mão essa via de mão dupla, né? Tanto a gente tem a nossa contribuição, sim, mas assim, a FLONA também contribui bastante com relação, por exemplo, à própria formação desses alunos, né? Nós temos, por exemplo, alunos e colaboradores que são de diferentes cursos, estão em geografia, engenharia ambiental, ecologia, e permite esse contato por meio da contribuição da extensão universitária, permite com que também esses alunos, esses colaboradores, contribuam com a gestão da FLONA e melhorem, né? Principalmente no foco do projeto, como a gente já falou, que é nessa questão dos conflitos e serviços ecossistêmicos, enfim, né? Em relação a esses atores que estão no entorno da FLONA, de forma imediata. Então, assim, a gente poderia começar, primeiramente, até já falando um pouco desses desafios, do título da live, né? Ou seja, os desafios e, consequentemente, depois as boas práticas que a FLONA vem implementando ao longo dos últimos anos e o que é perspectivas também, né, de novas ações. Certo. Vamos lá. As perguntas, elas geralmente são, né, abrangentes, né, complexas, e eu gosto de falar, né? Então, eu vou costurar um pouco esse contexto da FLONA, porque para a gente entender quais são os desafios, né, e problemas, né, ou potencialidades da FLONA, né, coisas boas também, a gente precisa entender esse contexto, né? E um pouco desse contexto você já antecipou, né? A FLONA, a Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, é uma unidade de conservação urbana, né? É uma unidade urbana com um tamanho muito pequeno em relação à imensa maioria do nosso cardápio de unidades de conservação federais. A gente tem, por exemplo, o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, lá na divisa do Amapá com Suriname, e tem 3.700.000 hectares, né? É das maiores, ou a maior unidade de conservação. Não é mais a maior, por causa das APAs marinhas, criadas em 2017, mas é uma das maiores unidades continentais que a gente tem em terra firme, né? Então a gente tem um cenário de unidades de conservação federais que são muito grandes, né? E o ICMBio tem algumas poucas unidades de conservação pequenas que são resquícios de um outro modelo de pensamento de unidades de conservação da época ainda do antigo IBDF, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que é um órgão criado na década de 60 e que foi extinto em 89 com a criação do IBAMA, né? Então, algumas unidades, e nessa época o IBDF ainda fazia parte do Ministério da Agricultura, então a gestão das áreas protegidas estavam no Ministério da Agricultura, né? Então, algumas áreas que eram territórios que, por exemplo, recebiam experimentos de silvicultura, de plantio de floresta, principalmente eucalipto e pinos, né? No Brasil, principalmente no sul e sudeste, a gente também tem algumas FLONAs muito pequenas e que foram convertidas em unidade de conservação, do tipo Floresta Nacional, copiando um pouco esse modelo das florestas nacionais americanas, das florestas nacionais que são especificamente para a produção de madeira. Florestas nativas, que sofrem cortes, ciclos de exploração, e que depois têm ciclos também de regeneração natural e de replantio para um manejo florestal mesmo intenso, né? A nossa Floresta Nacional de Cabedelo, que foi criada mais recentemente, né, em 2004, ela nem é desse modelo de florestas nacionais mais antigas, que vem de uma herança de áreas de experimentação para a silvicultura. A nossa FLONA Cabedelo, ela era um fragmento de floresta dentro da área urbana e que
até a década de 30, se chamava Fazenda Mandacaru. Na verdade, se você olhar a escritura, né, da propriedade, ela ainda consta como Fazenda Mandacaru, mas era uma fazenda que tinha um fragmento florestal, né, e área de mangue, e uma família na década de 30 montou ali uma usina, né, para produzir álcool mesmo, era uma destilaria de álcool. Eles não plantavam cana na área, né, havia grandes plantios de coco ali, principalmente na margem do rio Mandacaru, e esse empreendimento começou a funcionar, mas faliu muito rápido, né? E os donos da propriedade desse empreendimento perderam tudo. Um banco do estado, na época, ficou com essa propriedade, e em 1954 a União adquiriu esse imóvel, Fazenda Mandacaru. Então essa Fazenda Mandacaru passou a ser um imóvel da União desde 1954, né? Então tem uma história bem peculiar, né? E que, para a gente entender como que a própria gestão da Flona se deu até pouco tempo, né? Então o que aconteceu de 1954 até final dos anos 60? Se instalou, né, um braço do governo federal aí no que hoje é Floresta Nacional, que foi um órgão que não existe mais, que era o Instituto do Açúcar e do Álcool. Esse órgão, que chamava IAA, ele era responsável, era uma superintendência estadual que foi sediada lá no prédio que hoje é sede da Flona, e ela fazia, esse órgão, ele fazia o fomento do setor sucro-alcooleiro, né, em todo o estado da Paraíba. Mas no final dos anos 60, esse órgão deixou de atuar, fechou a superintendência, e todo o imóvel foi cedido como um empréstimo sem cobrança de aluguel, chamado na época de um regime de comodato, para o abrigo de idosos que se instalou lá, a famosa AMEM, que é a Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância. E a AMEM pegou parte dos imóveis que lá existiam, reformou e funcionou desde então, desde 1972, esse abrigo de idosos lá. Por isso que, para a população local, a Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo sempre será conhecida como Mata da AMEM, né? E muita gente conhece a área, se refere à área até com um certo carinho, com afeto. É uma área de mata, um fragmento de mata, tão reconhecido pela comunidade local, como é a Mata do Buraquinho, como são outras áreas, como é a Bica, né? Mas, desde que a AMEM se instalou lá em 1972, até 1989, quando o Instituto do Açúcar e do Álcool foi extinto formalmente, já pelo governo Collor, não havia nenhuma gestão ambiental dessa área. Essa área não recebia uma gestão como área verde, como área pública verde. Era simplesmente um fragmento de mata que hospedava o abrigo de idosos, né? Então, as pessoas que iam lá, visitavam a área, às vezes levavam um cachorro para passear, faziam trilha, andavam pela área, iam pegar coco, pegar manga, sem ter esse conhecimento do histórico e da própria condição da área, né? Muita gente, inclusive, sempre achou que a área era propriedade do abrigo de idosos, mas não é. Formalmente nunca foi, né? Houve um empréstimo, que foi o regime de comodato, que o Instituto do Açúcar e do Álcool fez em benefício do abrigo de idosos, que está lá até hoje. Então, em 1989, quando o IAA é extinto, esse imóvel da União ele passa para a gestão da SPU, que é o órgão do governo federal que cuida dos imóveis da União, dos bens próprios da União, desde um prédio público aos famosos terrenos de marinha, as ilhas, qualquer tipo de terra ou construção que seja da União, a SPU é responsável pela gestão dessas áreas. Então, esse imóvel, com a extinção do IAA, ele volta para a gestão, para a tutela da SPU. E a SPU começa a discutir o que eu faço com essa área, né? É uma grande área de floresta, era muito cobiçada, havia gente querendo comprar área para construir condomínio, o próprio governo do estado cogitava expandir as áreas habitacionais populares, como o bairro Renascer, para se construir, para limpar a área, no sentido mesmo de desmatar e urbanizar,
Então a área era muito desejada para a urbanização. Mas quando essa história veio a público de que a SPU cogitava fazer um leilão, fazer algum tipo de alienação pública desse terreno, que a SPU pode fazer isso, ela pode pegar um imóvel público e vendê-lo, fazer um leilão público para as pessoas adquirirem, né? Seja uma terra, seja um prédio, né? Mas quando essa história veio a público, houve uma movimentação muito grande da sociedade local. Na época, a APAN, a famosa ONG APAN, daqui de uma pessoa, e o movimento estudantil e ambiental também se mexeu. E nesse contexto, tem um trabalho que é marcante, que é uma monografia de conclusão de curso, do curso de Geografia da UFPB, que foi de duas alunas, a Adriana Chianca e uma outra colega dela, e que fizeram um estudo do curso de arquitetura propondo que a Mata da Amém fosse transformada em um parque ecológico, né? Isso já em 89, né? E a SPU ali, pressionada pela sociedade, reviu esse posicionamento e começou a consultar vários órgãos públicos para quem queria assumir a responsabilidade de gerenciar esse território, né? E vários órgãos foram consultados no âmbito estadual, federal, municipal, e o IBAMA foi o único órgão que levantou a mão e falou: eu aceito receber a área e cuidar da área, mantendo seus atributos naturais, porque é muito difícil, né, para um órgão, por exemplo, que não era da área ambiental, receber a área e ter que também cuidar, proteger, evitar invasão, porque a cidade estava crescendo, evitar a deposição de lixo, cercar a área, evitar caça, evitar retirada de madeira. Então, realmente não fazia sentido algum outro órgão que não fosse ambiental assumir essa responsabilidade. O IBAMA assumiu, e agora vem o segundo capítulo da história. Já o IBAMA recebe a área, né, oficialmente em 1992, o IBAMA começa a usar a área como uma extensão de sua sede, que funciona lá na Mata do Buraquinho até hoje. A Superintendência do IBAMA na Paraíba funciona na Mata do Buraquinho, mas lá a Mata do Buraquinho não é um imóvel da União. Lá o IBAMA tem uma seção do governo do estado para poder se instalar ali, certo? Então o IBAMA agora recebe um imóvel da União e o IBAMA começa a instalar algumas infraestruturas ali na Flônia. Monta o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, para receber animais silvestres apreendidos pela fiscalização ou entregues pela população, né, feridos, ou que estavam em cativeiro, etc. O IBAMA monta uma base avançada do CEMAV, que é o Centro Nacional, hoje dentro do ICMBio, mas que naquela época fazia parte também da estrutura do IBAMA, monta uma base avançada do CEMAV. O IBAMA também monta um POFOM, que eles chamavam na época, que era um posto de fomento florestal, que era um viveiro florestal muito grande, que era voltado principalmente para produzir mudas de pau-brasil e distribuir gratuitamente essas mudas. Então o IBAMA começa a movimentar aquilo, né? Tanto para instalar estruturas administrativas e técnicas, quanto também para armazenar bens apreendidos, madeira apreendida, rede, carvão, diversas coisas. E essa presença do quadro de pessoal do IBAMA levou a essa reflexão sobre a gestão do território, né? De que, beleza, é um imóvel da União, mas não é uma unidade de conservação ainda. Se a gente transformar em unidade de conservação, nós vamos ter todo o arcabouço legal do SNUC, do Sistema de Unidade de Conservação, e vamos poder desenvolver uma série de coisas. Desenvolver pesquisa, desenvolver educação ambiental, vamos ter mais arcabouço legal para proteger a própria área, porque agora ela passa a ser unidade de conservação, né? Então todas as implicações e proteções legais decorrentes disso, né? E foi a partir daí que um grupo de servidores do ICMBio, alguns estão na ativa até hoje, como o Elivan, que trabalha no CEMAV, né? Já trabalhou na antiga Mata, né? Foi servidor na Resex da Caú Goiânia também, e vários outros colegas, né, participaram desse processo de avaliar, de montar um estudo para se transformar a então Mata da Amém em Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo,
e o processo que culminou com a publicação do decreto em 2004, né? Então, por isso que a Flona, ela coincide exatamente com a dimensão da antiga Fazenda Mandacaru. A criação da Flona foi simplesmente transformar o mesmo limite de um imóvel que já era todo da União em floresta nacional, né? Então, quando a gente fala nos desafios, o primeiro desafio da Flona foi exatamente esse: se enxergar enquanto unidade de conservação numa área muito pequena, atipicamente pequena para as unidades de conservação federais, e num contexto urbano de certo modo, com um caos de urbanização tomando conta, né? De um lado, rodovia, né, a BR-230, uma linha férrea cortando a Flona no meio, no limite norte da Flona, nossa divisa com muro de condomínio residencial de alto padrão, no limite sul da Floresta Nacional, uma divisa com o bairro Renascer, o conjunto Renascer, em que a gente tem vários problemas de urbanização ali, de destinação de esgoto, de resíduo sólido, né? Então, todo esse pano de fundo, ele cria uma complexidade muito grande. É uma área pequena, mas que tem uma complexidade muito grande para a gestão por causa dessa realidade urbana, desse adensamento populacional. Então, os nossos principais desafios, eles começam em, primeiro, reconhecer a importância da Flona como unidade de conservação, certo? E não apenas como um terrenão institucional, não é só o lugar para a gente sair botando estruturas do IBAMA e do ICMBio, é só um terrenão ou é a unidade de conservação, né? Se é a unidade de conservação, qual é a sua vocação, qual é o seu contexto, como nós vamos gerenciar essa unidade, né? Enfim, tudo isso. E lidar com toda essa pressão da urbanização, né? Eu vi que tem várias perguntas, Henrique, só uma questão de ordem que estão aparecendo aí. A gente vai reservar um tempinho no final, né? Para a gente falar especificamente sobre as perguntas, não é isso? Exato. Ótimo. Não, maravilhosa a contextualização que você fez aí, né? Esse histórico, e para culminar aí na parte dos desafios. Eu acho que para quem não é nem da Paraíba, eu acho que depois de ouvir todo esse relato, conseguiu, né, criar um ótimo embasamento para compreender o que a gente vai continuar falando. E realmente é esse desafio, né? Então, os conflitos, como você bem colocou, eu até destacaria também, né? Eu sei que você ainda acho que vai falar, mas esse fato de a gente ter, por exemplo, o sistema viário, como a BR-230 passando na frente da Flona, né? A própria linha férrea da CBTU que passa por dentro da unidade, né? Então são alguns dos acho que outros desafios também que vocês precisam conviver diariamente, né? Na rotina da Flona. Mas, assim, falando dos desafios, enfim, das preocupações, vamos falar também de um lado bom, né? Ou seja, das coisas boas da Flona. Claro que ela é maravilhosa, né? Nos seus diversos benefícios para o meio ambiente. Então, assim, atualmente, ou seja, nos últimos anos, quais as boas práticas que você destacaria em relação à Flona, né? O que é que a Flona tem desenvolvido, tem implementado por meio de parcerias ou de forma autônoma mesmo, iniciativa própria? Certo. Vamos lá. A primeira coisa importante, que está bem amarrado, né, com o que eu estava falando antes, foi o nosso esforço para a elaboração do plano de manejo da Flona, que eu já vi que tem até algumas perguntas sobre isso, né? O plano de manejo da Flona, ele veio exatamente para nos dar esse norte, né? Sair da cultura institucional que a gente vinha até pouco tempo, né? De que a Flona se tinha, e em alguns casos ainda se ouve internamente isso, de que a Flona, pelo seu tamanho e pelo grau de impacto no entorno, ela teria pouca relevância do ponto de vista ambiental, né? E a gente decidiu discutir isso de forma profunda, né? Afinal, esse fragmento urbano chamado Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, ele é viável do ponto de vista ecológico, no médio e no longo prazo, né? Isso aqui, enquanto unidade de conservação,
tem qual contexto e qual potencialidade, quais são as atividades, quais são os programas que a gente deve desenvolver nessa área. Então a gente começou uma discussão em 2014 para a elaboração do plano de manejo, e essa primeira discussão foi elaborar um diagnóstico detalhado sobre a Flona. Tudo que a gente tinha de pesquisa, de documentação institucional sobre o histórico da área, sobre os seus problemas, sobre potencialidades, diagnósticos, conflitos, caracterizações da paisagem, da vegetação, tudo isso a gente compilou em um diagnóstico detalhado. Esse diagnóstico ele foi elaborado pela equipe, por mim e por outro colega, o José Wilson, né, de Assis Costa, que é analista também da Flona, e foi submetido à consulta pública. Ficou disponível para consulta pública e, posteriormente, em uma discussão em oficina de pesquisadores, a gente convidou pesquisadores da região que já tinham trabalhado na área da Flona, na própria Flona ou nas proximidades da Flona, ou pessoas que estavam trabalhando naquele momento, que tinham algum tipo de conhecimento técnico sobre a área, e submetemos esse diagnóstico à discussão, exatamente para aprimorar o diagnóstico, enriquecer o diagnóstico. Depois fizemos a mesma coisa, chamando o Conselho Consultivo da Flona, que é uma instância formal de inclusão da sociedade para opinar sobre a gestão da Flona. Então, aprimorado, arredondado esse diagnóstico do plano de manejo, nós partimos para uma segunda etapa, que é o planejamento da gestão da Flona. Isso tudo compõe o plano de manejo hoje que está publicado. Esse processo todo, ele foi finalizado em 2016 e o plano de manejo da Flona foi publicado e tornado oficial em fevereiro de 2017. Ele está disponível na internet. Quem quiser procurar é só dar um Google, ICMBio Flona Cabedelo, plano de manejo, vai achar no nosso site o plano de manejo para download. Então todas essas perguntas que estão aparecendo, se tem mapa de vegetação, se tem algum levantamento de flora e fauna, tudo isso está no plano de manejo. O que se tem, o que se tinha até aquela época está no plano de manejo, e as coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, a gente vem publicando também, documentando, para quando a gente fizer uma revisão e atualização do plano de manejo, a gente incorpora esses novos estudos. Esse é o processo de gestão. O processo de gestão de uma UC, ele é dinâmico e ele é adaptativo. A gente faz o diagnóstico, começa a fazer intervenções, essas intervenções vão gerando resultados, vão gerando aprendizados, erros e acertos, e a gente gira um ciclo de correções e de aprendizados para melhor gestão da área. Então, hoje, o plano de manejo da Flona, ele serviu para a gente entender que a Flona tem um contexto muito particular, ela é diferente de muitas outras unidades de conservação pelo Brasil, e o nosso foco foi direcionado para educação ambiental e pesquisa. Essas são as atividades principais que norteiam hoje a gestão da Flona. Então, por isso a gente estruturou um programa de educação ambiental e vem ao longo dos anos fortalecendo esse convite à população a conhecer a Flona, visitar a Flona, né? Mas, evidentemente, que nós temos limitações. A Flona é muito pequena, né? A gente não abriu a Flona para a visitação turística, né? Por quê? Porque a Flona é muito pequena. Se a gente abre as trilhas da unidade para o turismo de massa, para as pessoas que vão vir passear, caminhar, inevitavelmente nós vamos ter um impacto muito grande numa área muito pequena. Então, por isso que toda a visitação na Flona, ela foi direcionada para a visitação com finalidade de educação ambiental. Então, o nosso público não é exclusivamente escolar, mas ele acaba sendo, em sua maior parte, escolar, desde o ensino fundamental até turmas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, vários cursos de graduação também nos visitam, mas as escolas de ensino fundamental e médio nos visitam muito também. Mas não é exclusivo. A gente recebe qualquer grupo que se organize e que peça uma visita com um número mínimo de 5 pessoas, a gente agenda visita, recebe visita, e a nossa visita ela tem um roteiro que envolve uma discussão no nosso auditório, geralmente uma palestra, uma apresentação, situando as pessoas, primeiro sobre o que é uma unidade de conservação,
que é o ICMBio, o que a gente faz, o que exatamente a gente faz na área em que a gente está, e depois uma parte mesmo de vivência de campo, em que as pessoas andam pela Flona, veem além dos seus ecossistemas, e veem também os conflitos que a gente tem, né? Então a Flona, ela tem uma área, quase 50% da Flona são de floresta alta de restinga, uma parte é manguezal, e outra parte são ecossistemas associados a essas faixas litorâneas, né? A restinga arbustiva, a herbácea, aquela área de apicum, né? Ou as campinas, como chamam por aqui também. Então, a Flona tem essa vantagem de, numa área muito pequena, contemplar uma variação de paisagens costeiras, litorâneas, muito grande. Então, a gente consegue ver e discutir muita coisa, né? Então, isso tem sido o nosso principal carro-chefe de atuação, além de tudo que a unidade precisa ter. A unidade precisa ter atividade de fiscalização, porque tem gente querendo invadir a Flona de um lado, querendo entrar para tirar madeira, para um caminhão de obra que quer jogar entulho, porque o mato é lugar de jogar o lixo, jogar o entulho. Né? A gente tem problema de incêndio se propagando muitas vezes da BR, ou do limite sul com o Renascer. Às vezes o comunitário lá vai queimar o lixo e o lixo se espalha pela unidade. Então, isso exige, ao mesmo tempo, trabalho de fiscalização permanente, mas exige um trabalho de conversa também, continuada, né? Então, isso tudo é muito importante e necessário. Então, a nossa agenda toda de boas práticas, ela tem sido voltada para isso, reconhecer o nosso perfil, a vocação da Flona, né? E atuar nessas frentes, né? O projeto de energia solar que a gente instalou lá, por exemplo, e que está funcionando desde agosto de 2016, ele foi um projeto pensado para dialogar com esse programa de educação ambiental. Ora, se nós vivemos o inferno de estar numa área urbana, tentando fazer conservação de um fragmento de Mata Atlântica, e essa questão urbana gera um monte de problema, mas a reflexão que a gente fez no plano de manejo também foi, ora, se estamos numa área urbana e temos tantas tragédias, também a área urbana tem algo de positivo. Olha quantas escolas tem aqui perto, quantas universidades, quantas instituições, quantas empresas, quantas ONGs, quantas pessoas circulam por aqui. Então, a possibilidade da gente levar essa mensagem sobre as unidades de conservação, sobre a atuação do ICMBio, sobre a importância das pesquisas para a gestão e conservação da biodiversidade, qualquer coisa boa e ruim que a gente fizer aqui, vai ter uma visibilidade grande. Então é importante a gente mostrar para as pessoas o que tem de problema, o que tem de ruim, e quanto a gente precisa da sociedade unida para lidar com esses problemas e conflitos, e o quanto a gente também consegue fazer coisas boas, e o como essas coisas boas são importantes para a sociedade de modo geral. Então esse projeto de energia solar veio somar, né, veio agregar nesse programa de educação ambiental, porque a gente traz o tema sustentabilidade energética, de energias renováveis, de aquecimento global, e faz a educação ambiental, que é a educação ambiental do ICMBio. A educação ambiental do ICMBio, a gente tem isso normatizado em orientações técnicas do ICMBio. A nossa educação ambiental, ela não é uma educação ambiental apenas conteudista. A gente não vai apenas receber lá as pessoas, o estudante, o empresário, encher a cabeça deles com terminologia, com questões técnicas sobre biodiversidade, sobre questões ambientais. Nós vamos fazer isso numa dose razoável, porque o conteúdo é importante, ele não vai ser eliminado de jeito nenhum, ele é necessário, mas nós vamos agregar uma bagagem crítica e reflexiva nisso, né? Quando a gente está falando em áreas verdes no espaço urbano, na unidade de conservação do espaço urbano, a gente está trazendo o conflito da urbanização com as áreas verdes. A gente está trazendo a importância que uma área verde tem, como o Joel está aí. Ele orientou uma estudante, inclusive, que fez um trabalho na Flona, avaliando a importância da Flona na regulação e no conforto microclimático no entorno, nas áreas do entorno, né? Então, mostrar para as pessoas que o esgoto que está sendo jogado no estuário está impactando o manguezal, o resíduo plástico está lá no nosso manguezal da Flona também para as pessoas verem. A gente não faz faxina no manguezal
para as pessoas chegarem e verem o manguezal limpinho, ela vai ver o manguezal real, e ela vai refletir sobre isso, né? Então isso é fundamental, mostrar os problemas, mostrar os conflitos e gerar no indivíduo essa reflexão e o despertar para a necessidade de uma ação coletiva. Essa é a mensagem geral da educação ambiental do ICMBio, né? E é o que a gente busca fazer na Flona. Maravilha, Fabiano. São considerações assim riquíssimas que eu acho que para quem estuda, né, pesquisa, enfim, acompanha a realidade das diferentes unidades de conservação, mostra para a gente quanto a Flona tem avançado, né, e se encontra no estágio mais avançado em relação a muitas unidades, né? Quando você fala, por exemplo, do plano de manejo, nós sabemos que, infelizmente, parte de algumas outras unidades de conservação muitas vezes são criadas, não conseguem, né, sequer elaborar, enfim, implementar o plano de manejo. O Conselho Consultivo também, de grande importância. E aí eu já aproveito para te perguntar, assim, pegar o gancho antes da gente passar para um outro ponto. O Conselho Consultivo, em relação, já que a gente está falando de conflitos, né, e do pessoal do entorno, dos atores sociais do entorno, como é que está hoje a representação do Conselho em relação aos representantes, digamos assim, da sociedade civil, né, que estão no entorno da Flona? O Conselho Consultivo da Flona, ele foi criado oficialmente em 2009, né? Então a portaria que cria o Conselho da Flona é de 2009. E com o tempo, é natural que nesses conselhos formais, né, não apenas conselho de unidade de conservação, mas desde um conselho ligado à educação, ligado à saúde, qualquer tipo de conselho, enquanto instância formal de participação de atores sociais, né, em políticas públicas, com o tempo esses conselhos precisam de uma renovação, né? Então o Conselho da Flona, ele tem representantes do entorno, inclusive dos condomínios, lá na face norte da Flona, tem representantes do bairro Renascer, Associação de Pescadores e Marisqueiras do Renascer tem assento desde o começo do Conselho, e também a Associação de Moradores do bairro Renascer também faz parte do Conselho. A UFPB faz parte do Conselho, falando da instituição de pesquisa, você tem a Secretaria do Patrimônio da União, tem o IBAMA, tem a Prefeitura Municipal de Cabedelo, sendo representada pela Secretaria de Meio Ambiente, tem a ONG Guajiru, né, também faz parte formalmente do Conselho da Flona. Então tem uma representação boa, mas essa representação, ela com o passar dos anos, algumas instituições não participavam muito bem, faltavam muito. Há com o tempo uma certa desmobilização do Conselho, e o nosso papel como gestores da unidade é manter esse processo ativo, né? E o que está acontecendo hoje, né, e claro, a gente parou tudo por causa da pandemia, a gente começou no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, sob a liderança da Leia, que é a gestora da unidade, a chefe da Flona, e com a participação da coordenação regional também de Cabedelo, que agora se chama Gerência Regional, a gente exatamente a fazer uma renovação do Conselho, né? Chamar todas as instituições que faziam parte e rever com elas, quer continuar no Conselho, não quer, chamar aquelas principalmente que não vinham participando ativamente do Conselho e dar possibilidade para outras instituições também fazerem parte do Conselho. Então, para isso, a gente precisa de um momento presencial, e a gente faz isso com reuniões, com dinâmicas, né, de discussão, e a gente espera, assim, que a gente conseguir voltar para um trabalho presencial e for seguro para todos, a gente retomar esse processo de renovação do Conselho, né? Ter um Conselho fresquinho, com novos atores participando e aprimorar isso, porque é um processo constante, né? Eu sempre digo para as pessoas que muitas vezes está no senso comum, né? As pessoas viram para mim e falam, mas Fabiano, unidade de conservação gera conflito, gera muito conflito. Toda vez que cria uma unidade de conservação, gera conflito. Olha quanta confusão tem lá na APA de Mamanguape, tem na Resex, tem aí na Flona. Aí eu digo para as pessoas, usar esse raciocínio é a mesma coisa que discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a questão de fundo é, por que se cria unidade de conservação? A gente cria unidade de conservação para proteger uma porção do território,
todo o nosso patrimônio natural e a sociobiodiversidade também, os usos tradicionais, valorizar e respeitar os territórios de comunidades tradicionais, seja para pesca, para o extrativismo, por exemplo, né? A gente cria porque esses territórios estão sob algum tipo de ameaça, porque eles estão vivenciando uma situação de conflito tão grave que o território está sendo dilapidado, está sendo invadido, está sendo degradado, está sendo ocupado irregularmente. O conflito já está lá, ele só está esperando alguém chegar e assumir o gerenciamento desse conflito. Então, o que a gente faz, enquanto gestores de unidade de conservação, é assumir a gestão de vários conflitos ambientais, territoriais, socioambientais, e cumprir um vácuo e desordem de falta de política pública para lidar com essa complexidade. Então, as unidades de conservação, beleza, elas podem até criar alguns conflitos formais novos. Por exemplo, coisas que estavam acontecendo lá, tem alguém tirando madeira ou morando em determinada área. Agora que essa área virou unidade de conservação, esse uso tem que cessar, tem que ser parado, paralisado. O conflito já estava lá, né? Então, o que a gente fez foi aplicar um arcabouço legal para proteger esse território. Então, a mensagem as unidades nascem de um cenário de conflito, sempre haverá conflito, e a nossa função ao longo do tempo é trabalhar na minimização dos danos causados pelo mau uso desses territórios, né? Diminuir a intensidade desses conflitos, administrar esses conflitos. Claro que os conflitos podem mudar de natureza, alguns conflitos podem se acirrar ou diminuir, mas esse é o nosso papel enquanto gestores, trabalhar nisso, e a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa trabalhar junto com as prefeituras, precisa trabalhar com a comunidade que mora nessas áreas, que mora no entorno dessas áreas, estar junto com as universidades, com as ONGs, com todos os atores, porque é uma gestão de território. Gerir unidade de conservação é gerir território. E o território não é só espaço físico. No nosso caso ambiental, não é só floresta, animal, planta, rio, não é só isso. São usos, são pessoas, são interesses diversos. Então, essa gestão precisa ser feita em parceria com a sociedade, né? Exato. E eu acho que esses interesses diversos que você acabou de mencionar recai um pouco sobre o que a gente tem focado no projeto, e é um dos focos, que são os serviços ecossistêmicos, né? E como esses serviços ecossistêmicos, mesmo que não tenham, digamos assim, esses atores do entorno não tenham, uma parte desses atores não tenha a compreensão, o conhecimento teórico mesmo do que são os serviços ecossistêmicos, mas como é que esses atores visualizam, né, a flora do ponto de vista desses benefícios. E aí eu não sei, acho que a sua experiência com o plano de manejo e a sua vivência diária lá, se tiver como relatar essa diferenciação, o que a gente fala sempre nas reuniões é assim: você tem as empresas ali que estão no entorno, você tem a comunidade do Renascer, você tem os condomínios. Então esses três atores sociais, será que eles têm essa visão, essa percepção sobre os serviços ecossistêmicos, né? Ou pegando popularmente os benefícios da flora, né? Será que isso... Eu acho que aí casa também com essa questão que você fala dos conflitos, né? Ou seja, a partir do momento que a gente vai compreendendo que aquela unidade ela gera benefícios para a sociedade, não só para o animal, a planta e tal, como você falou, eu acho que isso tende também a criar uma consciência, né? Mas aí ao mesmo tempo a gente fica pensando, a gente tem três atores bem diferentes, né? Inclusive um desses atores que tem uma população com a renda mais baixa, e parte dessa população depende, inclusive, da exploração, por exemplo, lá da área do rio, né? Que passa ali por trás do Rio Mandacaru, passa ali por trás passa pela Flona, na verdade, né? Por trás da sede. Então, queria que se você pudesse, assim, falar sobre essa visão que vocês têm em relação aos atores, né? Sobre a percepção dos serviços ecossistêmicos. Lembrando que aquele pedacinho do Rio Mandacaru, que está passando dentro da Flona, ele é Flona também, porque a Flona ela vai até o mangue na margem do Rio Paraíba. Então aquela parte de manguezal, que é uma área usada, a comunidade de pescadores do Renascer principalmente,
coleta caranguejo ali, pesca, coleta marisco, sururu, isso a gente tem bem diagnosticado. É interessante, ó, o grande vácuo de conhecimento que a gente percebeu na elaboração do plano de manejo, o plano de manejo também serve para isso, ele serve para a gente perceber lacunas de conhecimento e apontar, inclusive, estudos que a gente precisa fazer, seja para monitoramento de danos ambientais, ou seja para, por exemplo, entender essa percepção e interação com a sociedade, né? Então, no plano de manejo, a gente percebeu uma carência muito grande de estudos na região lidando com isso. O que a gente tinha de estudos, por exemplo, caracterizando os pescadores artesanais daquela região, do Renascer, do Rio Mandacaru. A gente conseguiu alguns estudos publicados, trabalho de mestrado, TCC, mas pouca coisa, né? Esse entendimento sobre o meio socioeconômico do entorno, ele era muito fraco, né? Então, por isso que na gestão da Flona, no nosso programa de pesquisa, a gente propôs um projeto puxado pela própria Flona, que é o projeto que a gente está numa fase agora, eu estou na quarentena agora, aproveitando para analisar dados, sistematizar os relatórios desse projeto, que a gente chamou de projeto Mangue Vivo, né, que é um grande diagnóstico socioeconômico e ambiental do estuário do Rio Paraíba, não pegando só a nossa vizinhança imediata, mas pegando toda a foz do Rio Paraíba. Então a gente fez entrevistas, são quase 400 entrevistas com moradores, 70% deles pescadores artesanais, desde Santa Rita, Forte Velho, Livramento, Ribeira, Lucena, a região de Cabedelo toda, Jacaré, Jardim Manguinhos, Camalaú, Renascer, né, Bahia, né? A gente trabalhando com esses pescadores para entender a percepção deles sobre a questão ambiental e como anda o estoque de recursos naturais do qual eles dependem no estuário como um todo. Isso foi muito positivo para a gente se aproximar um pouco dessa percepção, ou um termo mais adequado, essa representação que eles têm sobre as questões ambientais de modo geral, nem tanto sobre a Flona em si. Sobre a Flona em si, alguns trabalhos foram feitos por estudantes do IFPB, principalmente orientados pela professora Tânia Andrade, e que visavam exatamente, por causa desse diálogo, né, diz, olha, a gente não tem um estudo que responda tais perguntas, né? Então, esse contato com a universidade é importante por causa disso, porque os professores, junto com a gente consegue desenvolver algumas coisas, ou a gente opina, sugere, às vezes participa mais ativamente, ou às vezes só sugere, né, que sejam feitos estudos mais direcionados para responder a algumas perguntas, né, que possam ajudar na gestão da Flona. E alguns trabalhos foram feitos sobre percepção ambiental ali no Renascer. Teve um trabalho também sobre percepção dos membros do Conselho Consultivo, também sobre a gestão da Flona, e tudo isso, alguns deles a gente foi usando na própria elaboração do plano de manejo, outros aconteceram depois, né? Mas, de modo geral, como eu contei aquela história toda, que a Flona, durante muitos anos, foi gerida como um terrenão institucional, era um lugar para o IBAMA colocar as estruturas que precisava, né, montar sedes administrativas que precisava, e o olhar para o território como unidade de conservação ele era negligenciado, porque se achava que a área era pouco importante. Essa visão prejudicou essa comunicação com o meio exterior, com o tempo. Então hoje, se você chegar em moradores do bairro Renascer mais antigos, que estão ali há 20 anos, há 30 anos, muitos vão dizer, não, ali a gente nem vai, porque a gente sabe que se eu passar por ali, o IBAMA vai mandar eu sair, que ali é proibido entrar, que ali é proibido fazer qualquer coisa, entendeu? Então, essa visão no passado, ela foi muito focada no controle, cercamento da área e uma ruptura de diálogo, né? E o que a gente vem buscando nos últimos anos é estabelecer esse diálogo, quebrar essa resistência e conversar tanto com o pessoal do condomínio, de poder aquisitivo maior, quanto com o pessoal do Renascer, de poder aquisitivo menor e com vários problemas. A gente sabe que a comunidade do Renascer, que a gente frequenta, eu vou lá sempre, vou conversar com as pessoas, mas é
é uma zona de tensão social, tem alguns conflitos sociais ali, né? Então a gente sempre vai numa postura franca conversar com os comunitários, e a nossa conversa ela é sempre voltada para essa mensagem de que a gente está aberto a conversar com a população e que a população é bem-vinda, mas ela é bem-vinda do mesmo modo que qualquer outro cidadão também, né? A gente já recebeu escolas do Renascer várias vezes, mas eu sempre digo com a Associação de Pescadores e Marisqueiros, pouco antes de acontecer a quarentena, a gente estava agendando uma visita só dos pescadores, para eles, inclusive, serem recebidos por nós lá, fazer a trilha com a gente, conversar sobre o ICMBio, conversar sobre a pesca. Ano passado, em 2019, nós sempre temos o problema da destinação inadequada de lixo no limite sul ali. Alguns moradores jogam lixo dentro da zona mesmo, e a gente vai lá, conversa, fala, e o troço não resolve. Um problema recorrente. Nós convidamos eles para tomar um café na Semana do Meio Ambiente do ano passado. A Léia teve essa ideia e falou, vamos chamar os moradores ali do Limite Sul, aqueles que a gente tem mais problema, vamos chamar eles para vir tomar um café aqui, para a gente conversar, tomar um cafezinho e bater um papo. E assim foi. Então, tem várias estratégias que a gente vem buscando ao longo do tempo para retomar esse diálogo, né? Nós não temos, se pergunta muito qual é a visão, né, como o João colocou agora, dos moradores A e B sobre a Flona. Como eu disse, alguns acham que é um lugar proibido de se ver, proibido de se visitar, um lugar vigiado, né? Alguns acham que é o lugar de jogar o lixo, que é o mato, né? Alguns acham que é um lugar que serve para abrigar mosquito, né? O maruim, a muriçoca que aparece aqui, ela vem por causa desse mato aí, desse mangue. Então tem várias visões negativas ou positivas, mas muita gente, por exemplo, que resolveu se instalar ali nos 2 condomínios residenciais, o Alfa Village e o Alamona, por exemplo, eu pergunto às vezes quando converso com o morador de lá, o que te motivou a vir morar aqui, né? E muitos falam, foi a proximidade com o rio, foi a proximidade com o manguezal, foi a proximidade com a mata, é mais fresco, é bonito. Isso não é um serviço ambiental, isso não é um serviço ecossistêmico, né? Só que trabalhar esse conceito mais amplo de um serviço ecossistêmico, né? Do ciclo hidrológico, da regulação climática, do sequestro de CO2, tudo isso são abordagens mais complexas e que a gente precisa de estratégias para trabalhar esses conceitos. Então, isso vai muito também de como que a gente modula a nossa fala, nosso diálogo, né? Se eu quero sensibilizar, né, os moradores do Renascer sobre a importância da Flona para a própria qualidade de vida deles, eu preciso de uma estratégia de abordagem que eu consiga decodificar isso, né? Então eu, por exemplo, pessoalmente, né, eu gosto de escrever, né, metido a poesia, a escrita, essas coisas, eu tenho usado muito ultimamente a estratégia de escrever cordéis tratando da temática ambiental, né? Eu escrevi um cordel ano passado falando sobre a Flona, em que eu busco exatamente, eu digo para as pessoas, eu peguei o plano de manejo da Flona e mastiguei ele, decodifiquei e fiz um cordel que eu entendo que consegue impactar as pessoas, sensibilizar as pessoas de uma forma mais lúdica, mais palatável, mesmo para quem não é biólogo e está acostumado com esse papo chato, entre aspas, né, terminológico, né, tão complicado para muita gente, né. Então eu acho que a gente precisa realmente, através da interdisciplinaridade, né, de várias estratégias, fazer essa comunicação atingir, entendeu? Eu não sei quanto tempo está faltando aqui, a gente vai ter que... Uma hora aí. Eu vou encerrar, porque vai acabar já já, a gente vai começar de novo, tá bom? O pessoal está perguntando, porque aí a gente pode abrir para as perguntas, né? Alguma pergunta que eu não abordei aqui?
Voltando, pessoal, o Instagram ele corta, né? Todo mundo está acostumado aí com as lives, quando dá 1 hora ele corta. Eu achei que a gente não fosse chegar em 1 hora, mas já viu que a conversa rende, né? Novo para a gente continuar. Aí vamos esperar só uns minutinhos para o povo voltar, né? Tinha muita gente que estava acompanhando e caiu todo mundo, né? E aí? Voltamos. Beleza, Henrique? O Instagram é cruel, né? Dá 1 hora, mas é isso, é bom porque a gente fica com a noção do tempo, né? Eu acho que com relação aos tópicos, né, Henrique, que você tinha colocado para a gente conversar, eu acho que a gente acabou abordando tudo, né? Eu acho que a gente podia dar uma olhada nessas perguntas que apareceram, ver se tem alguma coisa que escapou. E valeu, Joana, brigadão. A gente vai dar uma olhada aqui nas questões. Eu só queria aproveitar, enquanto o pessoal está chegando aí de novo, né, que uma outra boa prática, né, e também processo da nossa gestão das unidades de conservação e que tem auxiliado muito o nosso trabalho nos últimos anos, foi a nossa adesão ao programa de voluntariado do ICMBio, né? O ICMBio, ele tem um programa nacional de voluntariado, que ele é instituído por uma instrução normativa de 2016, a IN 03 do ICMBio, e que ele institui as regras do nosso Programa Nacional de Voluntariado. Esse Programa Nacional de Voluntariado, ele é um outro processo relacionado à gestão participativa das unidades de conservação, né? Então, quando a gente fala, o SNUC, como eu disse, o Sistema de Unidade de Conservação, ele prega essas diretrizes da participação social, né, da transparência. O programa de voluntariado, ele vem favorecer isso ainda mais. Se você tem os conselhos das unidades como uma instância formal para colocar instituições e atores sociais diversos a opinarem, interagirem na gestão da unidade, o programa de voluntariado, ele permite você absorver pessoas, especialistas ou não especialistas, estudantes, gestores, pessoas aposentadas, moradores da região, a se inserirem no dia a dia da gestão da unidade. Isso é uma sacada fantástica na gestão das unidades de conservação. Isso existe no mundo inteiro, com diferentes arranjos, com diferentes receitas, né? O Cristiano Nascimento aqui, esse perfil IlustraBio, que acabou de falar aí, orgulho de ser voluntário, ele fez um trabalho fantástico recentemente, está fazendo, que o trabalho está em andamento, como voluntário no CEMAV, né, que é a atualização de lista de aves da Flona. A Gabi, o Carlinhos, que entrou aqui agora também, são pessoas que foram ou são voluntários na Floresta Nacional. Quando a gente começou esse programa de voluntariado na Flona, em 2017, a nossa prioridade foi colocar os voluntários para trabalharem em projetinhos que a gente propôs, né? Projetos de registro de avistamento de fauna, um projeto operacional e técnico também de identificação de espécies nativas da restinga para a gente usar no nosso paisagismo. A Jamila, que está aqui, foi voluntária já. Muita gente que está aparecendo aqui foi ou é voluntário da Flona e nos ajudou em diversas atividades, né? Então, o programa de voluntariado, além de colocar o cidadão para ver a gestão de uma unidade de conservação por dentro, né, nas suas vísceras, no seu pensamento, ele consegue ver todas as dificuldades que a gente tem, as dificuldades técnicas, orçamentárias, falta de pessoal, os conflitos, as coisas que a gente tenta e não consegue resolver, ou que a gente resolve de gota em gota, porque o processo às vezes é longo, né? Então, o programa de voluntariado foi uma grande sacada na gestão das unidades, não apenas para a gente aqui na Flona, mas para o ICMBio como um todo, né? Porque esse problema que eu falei lá atrás, né, no primeiro capítulo da conversa,
da necessidade contínua de levar ao cidadão comum essa mensagem do que são as unidades de conservação, de por que elas são importantes e necessárias, e por que elas não são inimigas do progresso desse país, o programa de voluntariado é mais um canal extremamente eficiente para isso, né? A gente, inclusive, já está conversando, né? A Gabi, que está aí, uma das voluntárias, que inclusive está anotando as perguntas, copiando as perguntas e me mandando aqui, pelo WhatsApp, ela é a gestora do nosso Instagram, por exemplo, né? E ela se empenhou tanto nesse trabalho de comunicação e educação ambiental na Flona, que a monografia dela de conclusão do curso de gestão ambiental do FPB foi voltada para a análise da importância dessas redes sociais, Facebook, Instagram, nessas estratégias de comunicação e educação ambiental. Então, para você ver que um programa de voluntariado, que a gente está recebendo pessoas para nos ajudar na gestão da unidade, não é apenas tapar buraco, cumprir a falta de pessoal que a gente tem, mas é para dar escala em algumas atividades, é para criar novas vertentes, é para absorver ideias novas, né, que essas pessoas trazem. São pessoas com outras vivências, às vezes são pessoas que já estão formadas, né, que já têm uma vivência prática na própria área ambiental, ou não, ou tem uma vivência em outro campo, que não é ambiental, e que agrega uma visão que ajuda a gestão da unidade. Então, o programa do voluntariado, ele tem sido um canal importantíssimo para a gente melhorar a gestão da unidade, né? Então, eu fico aqui o registro, a gente está conversando, inclusive, a gente vai fazer uma live no canal aqui da Flona em breve, provavelmente daqui a 2 semanas, com os voluntários que já participaram da Flona, né, da gestão da Flona, e que vão falar sobre sua visão, né? Inclusive, como eu digo, a gestão da Flona é um processo de aprendizagem, né? É de gestão, é correção, né? Erros e acertos, a experimentação contínua de coisas, inclusive, que deram certas em outros lugares e que podem funcionar para a gente ou não. A gente está sempre experimentando. Então, a gente também, no nosso programa de voluntariado, a gente teve 3 anos até agora, na Flona, 2017, 2018 e 2019. Então, tem aprendizados também nesse programa. Estratégias que funcionaram, que não funcionaram, outras que geraram resultados, outras que não geraram tanto resultado. Mas o mais importante do programa em si é mostrar que o ICMBio não é o único dono da unidade de conservação. Ela pertence à sociedade. E a gente abre a porta para a sociedade, inclusive, participar no dia a dia dessa gestão, né? O processo de gestão, de seleção de voluntários, ele se dá de forma pública, né? Geralmente, no caso da Flona, a gente publica um edital no começo do ano, ficam abertas as inscrições e a gente recebe os voluntários para trabalharem ao longo do ano, né? Então, isso é um processo, a gente lida no nosso voluntariado com ações de longo prazo, mas a gente também faz chamadas para ações esporádicas. Por exemplo, vamos fazer um mutirão de limpeza de trilha, vamos fazer um mutirão de reforma na cerca, de limpeza de acero, qualquer coisa. A gente faz um convite aberto para qualquer pessoa ir lá e participar, por exemplo, de um dia de trabalho, né, na unidade. Esse modelo de mutirão, ele existe em várias unidades pelo Brasil também, né? Então, o que a gente tem feito na Flona não foge ao que se faz em outras unidades aí de gestão do ICMBio pelo Brasil, né? Uma grande importância tanto do programa de voluntários, como também a questão do mutirão que você está falando, porque gera multiplicadores, né? Mesmo Exatamente. que a pessoa vá ali 1 vez, 2 vezes, por exemplo, para um mutirão, mas ela passou a conhecer, de certa forma, o interior da Flona, as atividades e a riqueza que ali se encontra, né? E, consequentemente, isso é positivo externamente para que ela propague essa consciência das unidades de conservação, né? Que eu acho que essa sua resposta também a respeito, né, do processo respondeu a Joana, né, que ela perguntou a respeito do processo seletivo para voluntário, né? É sazonal ou está sempre aberto? A gente tem, como eu falei, mas não é tão rígido não. A gente faz o edital no começo do ano
E às vezes aparecem pessoas interessadas ao longo do ano, e se a gente tiver condições de receber, porque tem a necessidade de mesa, computador, né, cada voluntário que chega, né, no meio de uma jornada, ele precisa ser preparado, né, para desenvolver determinada tarefa, mas a gente absorve pessoas ao longo do ano também, entendeu? Não é tão rígido, né? Mas é isso aí, é legal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Uma pergunta sobre a questão dos animais, né? Ó, a Joana também perguntou aqui, quero me integrar a vocês, quais os caminhos? É possível integrar um produto turístico à Flona, elaborado e comercializado por meio de Cabedelo? Como eu tinha falado na questão do uso público na Flona, né? No plano de manejo da Flona, a gente restringiu as visitas relacionadas à educação ambiental, né? Então, a visita turística em si, feita por operadores de turismo, por exemplo, ou turistas avulsos, a gente não contemplou nesse ciclo de gestão da Flona de 5 anos. Por quê? Por causa dessa perspectiva de que a demanda seria muito grande e a gente teria problema com o impacto na Flona. O que a gente pretende implementar, né, o mais rápido possível, é o monitoramento do impacto nas nossas trilhas da visitação que a gente já tem, exatamente para a gente poder dimensionar a nossa capacidade de suporte. Ela não era preocupação para a gente até hoje, essa capacidade de suporte, porque o nosso número de visitantes ele é bem distribuído ao longo do ano, mas ele é pequeno. O máximo que a gente teve de visitantes, por exemplo, em 2019, não chegou a 3 mil visitantes no ano todo. Mas são muitos visitantes. Se pensar que são 3 mil visitantes, a maioria escolas, e que a gente recebe, tem palestra, tem visita guiada por um técnico do ICMBio ou por um voluntário. Então, você receber 3 mil pessoas é um número extremamente relevante, né? E numa experiência extremamente qualificada. O que a gente pretende desenvolver, pretendia fazer esse ano, mas todo o plano desse ano foi por água abaixo, era exatamente monitorar o impacto nas trilhas para a gente chegar, por exemplo, no número de capacidade de suporte de visitantes, que a gente ainda não tem, certo? Quais os maiores desafios encontrados pela gestão? Essa pergunta a gente já discutiu, porque foi bem no começo. Processo de construção do plano de manejo, que o Joel perguntou, a gente também já falou. Qual o título da monografia que contextualiza a história da Flona? Isso aí, no plano de manejo da Flona, Joel, que fez a pergunta, você vai encontrar essa referência, tá certo? Tem tudo citado lá no plano de manejo, e nós temos também esse documento, porque como era um estudo mais antigo, de 1989, muitas publicações que a gente usou para elaborar o plano de manejo, a gente teve que ir na biblioteca da universidade, conseguir uma versão impressa, fazer cópia, digitalizar, então foi um trabalho danado montar esse diagnóstico. Mas a referência dele está no plano de manejo da Flona. Os conflitos também a gente falou, sobre o levantamento de fauna e flora, também vocês vão encontrar isso no plano de manejo. Espécies endêmicas, falando especificamente sobre rotas de aves migratórias. O trabalho que eu mencionei, feito pelo CEMAV agora, quem fez essa pergunta foi o Alex Gabini. O CEMAV, desde o ano passado, ele fez um trabalho de atualização da lista de espécies de aves da Flona Cabedelo, né? E esse trabalho está em fase final de conclusão, ele não está disponível ainda, publicado, porque ele vai ser transformado em um guia de aves da Flona Cabedelo, e todas essas perguntas vão estar respondidas lá. Mas eu antecipo, Cristiano, se estiver assistindo, o Emanuel, que é o analista ambiental do ICMBio, o Emanuel Barreto, que coordenou esse trabalho pelo CEMAV, ele inclusive nos antecipou que foram 126 espécies de aves identificadas para a Flona, né? E o Cristiano Nascimento, que é do perfil aí Ilustra Bio, que
concluiu, né, a licenciatura em Ciências Biológicas, é desenhista também. Ele fez um trabalho belíssimo de ilustração científica de todas essas espécies de aves da flora. Então nós vamos em breve ter uma publicação muito valiosa, trazendo o registro, né, de todas as espécies de aves da flora, inclusive as espécies migratórias, vai estar tudo documentado lá. Quais atividades extrativistas ocorrem na flora? Foi perguntado também pelo Alex, né, Gabinho. A flora, ela tinha um histórico no passado, isso está registrado no plano de manejo também da flora, e foi documentado por um trabalho de mestrado do Elivan Arantes Souza, também analista ambiental do ICMBio, que hoje trabalha no SEMAV, e que numa publicação do ano 2000, ele documentou os usos e os conflitos que naquela época haviam relacionados aos moradores do Renascer. E naquela época já foi registrado que os moradores acessavam a flora para coletar frutas, muitas frutas, inclusive exóticas, plantadas há muitos anos, né? As mangueiras, os coqueiros, mas as pessoas entravam na área para coletar mangaba, nós temos mangaba na região, cajá, né? Espécies frutíferas, nativas ou não nativas da região, cascas de árvores para chá e tudo mais. Esses usos ainda existem, alguns desses usos ainda existem. Alguns são solicitados, as pessoas pedem e a gente autoriza, e outros são usos que a gente não consegue controlar, né? E que às vezes acontecem, por exemplo, no final de semana, de noite, né? Usos furtivos, assim, que a gente diz. Mas não é nada que chegue a causar um grande conflito, um impacto significativo para a gente, entendeu? Mas existe sim algum extrativismo. A pesca artesanal é um tipo de extrativismo também, e ela ocorre de forma intensa. Coleta de siri, caranguejo, marisco, sururu, ostra, isso acontece no estuário. Mas uma coisa que a gente colocou no plano de manejo da flora é que nós temos 5.300 hectares de manguezal na foz do Rio Paraíba, aproximadamente. E a flora tem dentro de seus limites apenas cerca de 50 hectares, né? 50 hectares de manguezal. Então, por isso, nós definimos que no plano de manejo da flora, a gente não autorizaria a coleta de caranguejo nos manguezais da flora. Por quê? Para que esse manguezal da flora servisse como uma área de controle, para um parâmetro de comparação. É claro que a gente não está 100% do tempo no local, a gente não consegue eliminar 100% a possibilidade de alguém ir lá e coletar caranguejo, por exemplo. Mas a gente consegue, de segunda a sexta-feira, na maior parte do tempo, às vezes final de semana também, com uma rotina de presença e controle, impedir que a coleta de caranguejo aconteça. Enquanto isso, no resto do estuário do Rio Paraíba, acontece a coleta sem nenhum tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de controle, por exemplo, de esforço de captura. Então, essa área de manguezal da flora, ela pode, no futuro, nos servir como parâmetro para monitorar o esforço de captura, por exemplo, de caranguejo na foz do Rio Paraíba como um todo. Então, algumas coisas no plano de manejo a gente restringiu bastante com essa visão, pensando que o nosso sonho, inclusive como o projeto Mangue Vivo propõe, é analisar todo esse cenário dos manguezais do Rio Paraíba e propor novas unidades de conservação aí na foz do rio. Já que a flora é tão pequena, conserva tão pouco, mas a gente tem uma presença institucional, uma atuação tão promissora, não só do ICMBio, mas de todo esse pool de instituições da região, a gente pode sim pensar em ampliar a área de conservação no estuário do Rio Paraíba. E o Mangue Vivo, a ideia é que ele nos dê respaldo para isso, né? Por isso que a gente ampliou o diagnóstico de, além de captar uma visão do renascer da nossa vizinhança, ampliar essa visão para o estuário como um todo, né? Olhando para os manguezais do Rio Paraíba como um todo, né? Mas é isso. Elivan... pode ir. Não, só pegando o gancho da tua resposta.
Final de semana, no período noturno, vocês contam com vigilantes terceirizados, não é isso? Isso, a gente tem vigilância 24 horas na unidade, de domingo a domingo. Todo dia tem vigilância 24 horas. O que a gente não tem sábado e domingo é o funcionamento da instituição mesmo, né? A repartição fecha e todo o outro quadro de pessoal, quadro técnico, não está presente. Mas, por exemplo, se os vigilantes da unidade detectam algum problema, acesso de pessoas, fogo, qualquer questão, eles avisam a gente. A gente que trabalha em unidade de conservação, a gente vive meio que num plantão eterno, né? Qualquer coisa que acontece na unidade de conservação, alguns de nós se deslocam para lá para resolver, principalmente quando se trata de uma emergência ambiental, né? Por exemplo, os vigilantes pegaram algum infrator, alguém caçando, alguém cortando árvore. O vigilante nosso que é terceirizado, ele não tem a competência legal que a gente tem. Por exemplo, de multar, de conduzir o indivíduo infrator até a delegacia, por exemplo, né, de apreender, fazer apreensão, multa, embargo diária. Quem tem isso são os analistas ambientais ou técnicos ambientais do ICMBio e do IBAMA, que têm curso e portaria para atuarem como fiscais, né? Então é por isso que os vigilantes estão lá, são uma presença importante, mas sempre que precisa de uma ação institucional, é a gente que tem que fazer, né? Nos últimos anos, vocês têm observado que essas ocorrências fora desses horários do expediente normal, elas têm diminuído ou têm aumentado? Sim. Não, a gente, felizmente, né, a gente não tem tido muitos problemas de fiscalização na Flona. A Flona, apesar de todo esse cenário de conflito, né, o maior problema da unidade são aqueles impactos continuados, permanentes, né? Esses são os maiores problemas da unidade, né? Agora, episódios de pessoas entrarem para tirar madeira, isso tem sido cada vez mais raro, porque a melhor maneira de se combater isso é com presença institucional. Todo dia, presença na unidade, a movimentação de gente, eu andando com estudante para lá, andando com pesquisador para cá, indo lá na unidade com o pessoal nosso de manutenção, por exemplo, olhar como é que está a nossa cerca, remendar um buraco que alguém fez na cerca, consertar a cerca onde caiu uma árvore, por exemplo. É esse dia a dia de presença da unidade que inibe, né, que inibe os ilícitos ambientais. Então, claro, se você tem uma unidade, é uma vantagem da unidade ser pequena, né? E você resolver dar uma caminhadinha ali, você já está no limite da unidade, né? Numa manhã, a gente, fazendo a caminhada, a gente anda o perímetro da unidade toda. É uma vantagem da unidade ser pequena também. E ter fácil acesso, né? Então, a facilidade de acesso é problema por um lado, mas por outro também ajuda na gestão. Então, você tem que fazer esse balanço, né? Verdade. Tem uma pergunta que chegou há pouco aqui. Quais as medidas para amortizar a morte de animais por atropelamentos? Bom, o atropelamento de fauna, a gente tem esse problema tanto na rodovia, né, quanto na ferrovia, né? Na ferrovia, o problema para a gente hoje ele se torna mais sério. Por quê? Porque a ferrovia corta a floresta no meio e não tem cercamento nenhum na margem da ferrovia. Então os animais vão cruzar a ferrovia e o trem mata, né? Então esses episódios, alguém perguntou também lá atrás se a gente tinha um monitoramento disso. A gente tem. Todo episódio de atropelamento de fauna a gente registra, documenta, fotografa, identifica, eu faço esse registro e a ideia é que a gente use esse registro continuado, inclusive para auxiliar na construção das medidas de mitigação, né? Porque a linha férrea ela é operada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né, que faz o transporte de passageiros, a CBTU, e esse trem passa na Flona 25 vezes por dia, né? Além do atropelamento de fauna, ele também apita,
então gera estresse para a fauna, então tem uma série de problemas. E essa discussão com a CBTU ela é muito antiga, e ela não estava se desenvolvendo. A CBTU não demonstrava nenhum movimento para entender essa perspectiva de necessidade de minimizar os danos que a operação ferroviária causava. E por isso a gente foi obrigado a multar a CBTU, né, no ano de 2013, e a partir daí isso virou um processo judicial, e a gente está com esse processo judicial em andamento, aguardando que a justiça determine que a CBTU adote umas medidas de mitigação. E a gente tem ideias de que medidas seriam essas, né? Que são exemplos do que já se faz em vários lugares do mundo e que em anos mais recentes se começou a se fazer no Brasil. É possível a gente pensar passagens de fauna ali, subterrânea, passagens aéreas para os animais escaladores, arborícolas também, cercamento de trechos da linha férrea para diminuir ou evitar esses episódios de atropelamento. Mas eu digo, o ICMBio, ele é o órgão gestor da área, né? Existe um empreendimento em atividade que ele gera um dano. O responsável por mitigar esse dano é o empreendimento que está causando o dano. Para isso existe o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele existe para avaliar o dano e propor medidas de mitigação do dano. É para isso que existe o licenciamento ambiental. E a linha férrea não tinha licenciamento ambiental. O que a gente fez foi autuar por isso e, no âmbito de um processo legal, exigir que um processo de licenciamento correto fosse executado e que, nesse contexto do licenciamento ambiental, a gente pudesse ser atendido com as medidas de mitigação, né? Então, infelizmente, isso não aconteceu até hoje, mas é um processo, como eu disse, são coisas que a gente não é senhor da solução, mas o que está na nossa mão o que é possível para nós agirmos e fazermos do ponto de vista da nossa atribuição legal, a gente tem feito. Mas algumas coisas, elas demoram muito, porque tem um plano da tramitação legal, nesse caso, processo judicial, para ser resolvido. E, por exemplo, por que a gente cercou a Flona toda? Na divisa com a BR e no limite sul. Um dos motivos é proteger o limite, evitar que a unidade seja invadida, né? Controlar o acesso de pessoas também, garantir a nossa fronteira. E uma outra é dificultar o acesso da fauna para a rodovia, por exemplo. A nossa cerca, ela não impede totalmente que uma preguiça escale e vá lá na BR, atravessar a BR e ser atropelada, mas ela dificulta um pouco esse acesso. Muitos outros animais evitam, né, sair da mata, evitam a barreira da cerca, e a gente não tem tantos episódios de atropelamento assim na BR, mas tem, eventualmente acontece. Mas hoje a nossa maior preocupação é o atropelamento na ferrovia mesmo, e no âmbito legal e técnico a gente está fazendo tudo que é da nossa alçada para minimizar isso, né? Perfeito. E temos mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Eu acho que do ponto de vista aqui das perguntas que a gente recebeu, é porque tem algumas que são grandes, eu não consigo ver. As medidas, amortizar. Algum comentário, né? João pergunta aqui qual seria a principal demanda em termos de pesquisa. Com relação à agenda de pesquisa, isso também a gente abordou no plano de manejo da Flona, né? Tem muitas coisas, por exemplo, como eu disse, né? A gente está aqui perto da cidade, a gente está muito próximo das universidades, da UEPB, da UFPB, do IFPB, de instituições particulares também. Então, isso favorece essa troca de ideia, né? Às vezes a gente é procurado por estudantes ou por pesquisadores que nos consultam exatamente, eu trabalho com determinado tema, isso é relevante para a unidade, isso pode ajudar aqui e tal. Às vezes algumas oportunidades de projeto começam assim, numa conversa. Mas no plano de manejo, a gente sistematizou algumas linhas que a gente entendia que eram urgentes, né, e necessárias. Essas pesquisas, por exemplo, de entender melhor o nosso meio socioeconômico, trabalhos de percepção das comunidades do entorno,
os vários grupos sociais e econômicos do entorno. Isso tudo está lá como linhas relevantes e prioritárias. Projetos de monitoramento de qualidade da água. Como é que está a qualidade da água do Rio Mandacaru, do Rio Paraíba? Se tem contaminantes, de onde vêm esses possíveis contaminantes? Como é que está a qualidade do solo nessas áreas? Como é que está o equilíbrio dos nossos ecossistemas dos manguezais? Então, várias questões como essas, que são importantíssimas como perguntas de pesquisa, mas como perguntas da gestão, que podem, inclusive, nos ajudar do ponto de vista da fiscalização também, né? Se eu detecto determinado contaminante na água e determinado contaminante ele vem de determinada indústria em tal lugar, eu tenho, através de um produto de pesquisa, um laudo técnico que me dá legitimidade para atuar em cima de uma empresa, por exemplo, de um ator que está causando um dano ambiental que prejudica a coletividade. Então, só que às vezes a gente não consegue levar essas pesquisas adiante, porque, por exemplo, há pouco tempo eu coloquei esse problema, a gente precisa com urgência de um plano de monitoramento de águas e de solo, tanto para metais pesados quanto para outros parâmetros do CONAMA, por exemplo, físico-químicos, de água, e surgiu uma possibilidade. O IFPB, por exemplo, tem um laboratório voltado, que chama Programa de Monitoramento de Águas do IFPB, né? E tudo à disposição para fazer a pesquisa. Mas por que o projeto não aconteceu? Porque a gente precisava de um recurso específico para adquirir reagentes, material, arcar com as expedições de campo, combustível, aluguel de barco, por exemplo, né? E a gente não tinha dinheiro para fazer. Então, às vezes, as coisas não acontecem, não é por falta de vontade, nem nossa, nem da própria instituição. É a dificuldade mesmo de captar recurso específico para isso. Porque o orçamento do ICMBio, ele é muito limitado, né? O ICMBio é uma instituição que tem 14 centros especializados em pesquisa, o ICMBio tem quase 340 unidades de conservação no Brasil, tem as áreas meio, por exemplo, a sede em Brasília, tem as representações regionais. No total, para todo esse cenário do ICMBio, né, de quase 340 unidades de conservação e 14 centros de pesquisa, sem falar das áreas meios, nós não chegamos a 1.800 servidores de carreira no Brasil inteiro. Se a gente coloca aí nessa conta mais estagiários, voluntários, brigadistas, um apoio terceirizado, contratado ou voluntário de forma temporária, nós chegamos perto de 3.000 pessoas trabalhando na gestão dessas áreas. Então, o nosso orçamento é muito pequeno, nosso quadro de pessoal é muito pequeno, e muitas das coisas que a gente consegue desenvolver, por exemplo, esse projeto de energia solar que a gente conseguiu lá, instalar na Flome, que custou R$1.300.000, foi uma oportunidade. Eu queria instalar um projeto de energia solar, surgiu um edital do Fundo Nacional de Mudanças do Clima, eu escrevi um projeto junto com o colega, o José Ilson, a gente submeteu esse projeto, o projeto foi aprovado e a gente conseguiu o recurso. Então, muitas coisas que a gente consegue fazer, elas não vêm de um dinheiro que está disponível na instituição, porque não está. Né? O orçamento do Ministério do Meio Ambiente como um todo é pequititinho, é muito pequeno. Né? O orçamento do Ministério do Meio Ambiente como um todo, ele é menor do que o orçamento de uma universidade de porte médio, para você ter ideia, orçamento anual. Então, essa dificuldade orçamentária nos limita, mas é por isso que o ICMBio, o IBAMA, a nossa história de gestão de unidade de conservação no Brasil, ela vem de uma aprendizagem de articulação com ONGs, WWF, SOS Mata Atlântica, Cooperação Técnica Alemã, países como Japão, Noruega, toda essa articulação internacional em prol da conservação no Brasil, ela vem de uma construção muito antiga, de um histórico de aprendizagem muito antigo, do IBAMA e do ICMBio,
visando buscar recursos que a gente não tem no nosso ministério, né? Isso é a nossa história. Sempre foi assim. Então, o ICMBio é um órgão também habituado a lidar com carências, com dificuldades e de buscar parceiros. E a gente ficar de olho nas oportunidades aí para viabilizar projetos que a gente não consegue normalmente, né? Então, a gente está sempre atento a isso. Captação de recursos externos é fundamental, né? Para uma situação como essa. Uhum. É isso aí, né? Eu acho que a gente já falou muito, né? Principalmente. Daqui a pouco vai estar aqui às 2 horas. Acabou de estourar o tempo dessa outra live também. Então acho que a gente pode. Pelo que eu vi aqui, a gente está sem perguntas, né? Então, assim, eu acho que a gente abordou bastante, né? O tema aqui, todas as questões que as pessoas colocaram. A gente teve um público bom, estamos com 20 espectadores agora, eu acho muito bacana, viu? Agradeço a todo mundo, certo? Quem pegou a conversa no meio aí. Meu nome é Fabiano Gumier Costa, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, lotado aqui na Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, né? O professor Henrique Gutierrez é da Universidade Federal do Pará, e junto com o professor Joel, da Paraíba, desculpa, porque eu trabalhei muito tempo no Pará e de vez em quando quatro falhos. E assim é parecido, né? É parecido, o FPB, o FPA, só muda o alfabeto aí. Mas o professor Joel, que também é da UFPB, também está nesse projeto de extensão, e que é um projeto muito legal, que visa ajudar a própria Flona nesse processo de comunicação, né, e de diálogo com a comunidade do entorno da Floresta Nacional. E eu agradeço muito, né, a ideia desse papo, inclusive, foi proposta pelo Joel, né, pelo Henrique, né, e eu sugeri que a gente fizesse aqui pelo Instagram oficial da Flona, para também ficar o registro, né, que vai ficar salvo, quem quiser assistir depois pode olhar aí no nosso IGTV da Flona, né, e a gente também está à disposição, se depois, Henrique, surgir outra temática mais específica, né, a gente pode conversar de novo, eu acho muito importante, né, esse diálogo, e a gente fortalecer esses laços de parceria. Como eu disse, eu sempre acreditei nisso. O ICMBio é essencialmente um órgão que dialoga com a sociedade, que precisa dialogar com a sociedade, né? E todos os parceiros, universidades, atores sociais, não pessoas jurídicas também, né? O cidadão comum, a gente está de portas abertas, sempre para conversar com todo mundo, tá bom? Maravilha, Fabiano. Eu queria agradecer, né, primeiramente aí a você pela disponibilidade e estar aqui dando essa aula, né, uma verdadeira aula que você deu hoje aqui para todo mundo que estava acompanhando a live. E agradecer em nome de todos do projeto, toda a equipe, né, então não só no meu nome, mas também do professor João, como você falou, que é o coordenador adjunto do projeto. Temos também outros membros que estão aqui, que eu estou vendo no chat, né? Ellen, que é aluno de Ecologia e bolsista, o Alex Gabini, né, que é nosso colaborador, temos também a Natália, né, que é voluntária, aluna de Engenharia Ambiental, enfim. E todos aqueles que participaram do chat, mandaram as perguntas ou comentaram, tá? Eu fico bastante satisfeito, até porque essa proposta das lives, né, veio com esse momento nosso de pandemia, e que é um direcionamento da própria UFPB em relação aos projetos de extensão, para que a gente possa ampliar essa divulgação, né, usar as redes sociais, os meios que nós temos atualmente, para que não só as pessoas da própria universidade, os alunos, né, e demais colegas acompanhem, como também do ICMBio, da Flona, mas qualquer interessado, né, ou seja, toda a sociedade. E nós queremos também convidar todos que, claro, os que já curtem aqui a página da Flona, curtam lá a página do projeto, e quem curte lá a nossa página, curta, se ainda não curta aqui da Flona de Cabedelo, também curta as duas páginas, né, em relação ao Instagram nosso da Flona, do projeto. Nós estamos sempre divulgando as ações, né, as nossas atividades. Vamos intensificar essa parte agora mais, digamos assim, mais de campo, entre aspas, né, com algumas ressalvas ainda dentro da nossa situação. E esperamos que realmente o projeto consiga
contribuir com a direção da FLONA, né, a gestão da FLONA de Cabedelo, para que a gente possa diagnosticar, né, atualmente, enfim, desenvolver ações de conscientização, que esse é um dos objetivos do projeto, né, essa capacitação, essa conscientização desses atores sociais que estão ali no entorno, né, para que esse cenário de conflitos ele cada vez mais leve, né, resulte numa diminuição, enfim, e a convivência seja a melhor possível e, consequentemente, os benefícios sejam desfrutados por toda a sociedade, que eu acho que esse é o objetivo, né, um dos objetivos principais das unidades de conservação, é que a sociedade também ela veja as unidades de conservação como você bem falou, né, como uma amiga e não como inimiga, né? Eu acho que esse é o nosso grande legado, e dentro da universidade a nossa ideia é de cada vez mais também conscientizar os alunos, que são, obviamente, o nosso público-alvo, para que eles mergulhem mais nesse universo das unidades de conservação, que eles conheçam ali do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e toda a legislação relacionada, e, consequentemente, futuramente, quem sabe, né, venham aí a compor os quadros do ICMBio, como analistas ambientais, né, e contribuam aí com essa belíssima política ambiental que o ICMBio desenvolve. Joia? Isso aí. Bacana, bacana, Henrique. Valeu mesmo. Obrigado pessoal. Quem aguentou a gente aí até agora, muito obrigado, viu? Pela audiência, vai ficar gravado. A gente vai postar depois no nosso Instagram 2 publicações que são referências sobre educação ambiental. A gente vai colocar lá no feed 2 postagens com o link para o pessoal visitar depois. Quem quer olhar mais a fundo esse tema de educação ambiental, uma delas é uma publicação do ICMBio de 2016, que chama Educação Ambiental em Unidade de Conservação, né, ações voltadas para comunidades escolares no contexto da gestão pública da biodiversidade. Essa publicação é muito legal e é importante para entender um pouco aquilo que eu falei no começo do tipo de educação ambiental que a gente executa, que a gente defende nas unidades de conservação. E um outro trabalho é um trabalho publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2012, que foi precursor desse outro documento, que chama ENSEA, que é a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Áreas Protegidas e Unidade de Conservação, que é uma publicação do Ministério do Meio Ambiente, né, que foi construído ao longo de muito trabalho colaborativo, e tem parceiros importantes aí, tem WWF, tem SOS Mata Atlântica, tem vários atores, parceiros envolvidos na construção também desses materiais, né? Então, é muita gente pensando a gestão das unidades de conservação, né? Então, agradecer a todo mundo, e é isso aí. Na próxima conversa, a gente discute mais e troca mais ideia, né? Obrigadão aí, Henrique. Valeu mesmo. Valeu. Um abraço. Um grande abraço. Viu? Eu sei todo mundo aí, viu? Todo mundo aí. Um abração, obrigado. A gente vai encerrar agora a conversa. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço aí. Tchau. Até mais. Até mais.